Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua inglesa do nosso projeto Educa Balsas. Eu sou a professora Silene e estarei com vocês agora esses minutinhos para nós aprendermos um pouquinho mais da língua inglesa, certo? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Past Continuous. Nossa unidade temática é o Past Continuous. Lembrando que eu sou a professora Silene. Qual a habilidade que nós vamos trabalhar hoje? Hoje nós vamos trabalhar a habilidade 18 do 7º ano de língua inglesa, que ela visa utilizar o passado simples e o passado contínuo para produzir textos orais e escritos mostrando relações de sequência e causalidade. Passado simples nós já vimos em aulas anteriores e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o passado contínuo. A nossa aula é do 7º ano, componente curricular língua inglesa e a unidade temática Past Continuous. Então, o que vem a ser esse passado contínuo? O que vem a ser esse past continuous? O que ele indica? O que esse tempo verbal nos vai indicar? Ele descreve ações que começam em um tempo no passado e que estavam acontecendo quando a outra ação aconteceu. Então, nós vemos que esse verbo ele vai indicar uma continuidade no passado, past continuous, o próprio nome já diz, continuidade no passado. Então essa ação, ela aconteceu no passado e demonstra uma certa continuidade nesse período passado. Quando devemos usar o past continuous? Então nós vamos ver aqui quando nós devemos usar esse tempo verbal. Ele deve ser utilizado para referir-se a uma ação que estava em andamento no passado. Essa ação ela já aconteceu e houve, digamos assim, esse movimento de continuidade lá no passado. Por exemplo, quando nós queremos falar coisas como, vamos ver em português, ela estava trabalhando ontem. Ontem, passado, ela estava trabalhando. Então, quando nós usamos esse verbo aqui, trabalhando, indica que houve essa continuidade. Ela não trabalhou e parou, houve uma continuidade durante todo o dia. Eu estava jogando no fim de semana. Final de semana passou, ele estava jogando. Então, também entra nesse tempo verbal que nós chamamos de past continuous, passado contínuo. Eles estavam conversando no restaurante. Eles estavam, passado também. Conversando, esse verbo aqui vai indicar que houve essa continuidade, certo? Então, aqui nós vemos quando nós devemos utilizar esse tempo verbal. Para indicar referir-se a uma ação que estava em andamento no passado. Então aqui, para escrever essas frases, para indicar em inglês que essas ações estavam acontecendo no passado e que houve essa certa continuidade, qual a estrutura que nós devemos utilizar para formar as frases em inglês? Para escrever essas frases em inglês, basta se utilizar was e were, que é o verbo to be no passado, was e were é o verbo to be no passado, mais o verbo terminado em ing, o verbo principal com o acréscimo do ing. Olha o exemplo. Aqui nós temos em inglês, ó, o sujeito she, was, que é o verbo to be no passado correspondente para she, working yesterday. Aqui nós temos o verbo work, que é o verbo trabalhar, com o acréscimo do ing. Yesterday, ontem. Então, she was working yesterday. Ela estava trabalhando ontem. Indica que essa ação aconteceu no passado e que houve uma certa continuidade. I was playing on the weekend. Eu estava jogando no final de semana. A construção. I, sujeito, was, o verbo to be no passado, playing, o verbo principal com o acréscimo do ing, on the weekend, o complemento. Então aqui nós vimos que esse tempo verbal é necessário para a construção dele o verbo to be no passado e o verbo principal com o acréscimo do ing, para, digamos assim, formar essas frases. Mais à frente nós vamos ver algumas regrinhas que nós vamos utilizar nesses verbos com ing, como nós usamos o verbo to be, rever um pouquinho de como ele fica no passado, certo? Lembrando aqui, ó, que o verbo to be, ele tem essas duas formas no passado, was e were. Lembrando que was eu uso para I, he, she, it, was, I, she, he, it, para dizer era ou estávamos, were, you, we e they, também para usar dessa forma, indicando ações passadas. Lembrando que o verbo to be indica ser ou estar, e nesse caso aqui ele está no passado. Como nós construímos a frase no passado contínuo? Nós usamos o sujeito, o verbo to be correspondente a esse sujeito. Se for
I, he, she ou it, nós usamos was. E se for he, you, we e they, nós usamos were. Mais o verbo principal com o acréscimo do ing e o complemento. Então, essa é a formação básica para as frases no passado contínuo. Sujeito, verbo to be no passado, o verbo principal com o acréscimo do ing e o complemento dessa frase. Como nós fazemos a forma interrogativa no passado contínuo? Forma interrogativa, nós vamos usar a seguinte forma. Nós falamos que na forma afirmativa nós usamos o sujeito, o verbo to be no passado e o verbo principal com o acréscimo do ing. Na forma interrogativa nós vamos mudar. No lugar do sujeito vai ficar o verbo to be, no lugar do verbo to be o sujeito. Vai haver uma inversão. E o verbo principal com o acréscimo do ing. Olha aqui. Para utilizar a forma interrogativa do past contínuo, basta trocar a posição do was e were. Como assim, professora? Aqui nós temos a frase, ó, was she working yesterday? Ela estava trabalhando ontem. Nós vimos aqui que nós temos primeiro o verbo to be, em seguida o sujeito, nesse caso she, mais o verbo principal com o acréscimo do ing e o complemento. E lembrando que isso aqui é uma forma interrogativa, nós temos que usar o ponto de interrogação. Então, was she working yesterday? Ela estava trabalhando ontem. Lembrando, o verbo to be vem antes do sujeito. Nas outras frases, o sujeito vem antes. O sujeito vem primeiro. Já na frase interrogativa, o sujeito vem após o verbo to be. Outro exemplo aqui. Were you sleeping? Você estava dormindo? Aqui nós temos o were, quer dizer, were, you sleeping. Nós temos o verbo to be, correspondente ao sujeito. Ele vem primeiro, em seguida o sujeito, nesse caso you, e o verbo principal com o acréscimo do ing. Were you sleeping? Você estava dormindo? E o ponto de interrogação. Então, na forma interrogativa vai haver somente essa mudança. No lugar do sujeito vem o verbo to be e o verbo to be no lugar do sujeito. Ele vai haver uma inversão. Já na forma negativa, nós vamos usar a mesma estrutura da forma afirmativa com o acréscimo do not após o verbo to be. Para utilizar a forma negativa do past continuous, você deve adicionar o not após o was ou were. Vamos ver aqui. I was not sleeping. Eu não estava dormindo. Como nós construímos essa frase? Primeiro veio o sujeito, em seguida o verbo to be correspondente ao sujeito, not, e o verbo principal com o acréscimo do ing. I was not sleeping. Eu não estava dormindo. Outra frase. She, sujeito, was, verbo to be, not working yesterday. Ela não estava trabalhando ontem. Aqui nós temos o sujeito she, verbo to be e após o verbo to be o uso do not. Lembrando que aqui também nós volta e meia vamos encontrar a forma contraída do was mais not ou do were mais not. Working yesterday. Sujeito, verbo to be, not e o verbo principal com o acréscimo do ing. Essa é a forma negativa. Agora, nós devemos prestar atenção à ortografia desses verbos que terminam em ing. Por quê? A maioria dos verbos, nós vamos colocar somente o ing para mostrar que esse verbo está dando o sentido de continuidade, que nós chamamos geralmente de gerúndio. Né? Tanto no presente quanto no passado, ele vai seguir as mesmas regras. O que vai diferenciar é que no past continuous, nós temos o uso do verbo to be no passado e no present continuous nós temos o uso do verbo to be no presente. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando do passado. Mas a regra quanto ao uso do ing ao verbo principal, ela segue tanto para o passado quanto para o presente, para a formação dessas palavras, para indicar que esse verbo tenha, digamos assim, a ação de continuidade, tanto no presente quanto no passado, certo? Então, quais são as regras mais comuns? Quais são as regras? Se o verbo terminar em uma sílaba e esse verbo terminar em consoante, vogal e consoante, o que nós vamos fazer? Dobrar a última letra, no caso a consoante, e acrescentar o ing. Por exemplo, stop, ele é o verbo de uma sílaba só. E ele termina em consoante, vogal e consoante. O que nós fazemos? Dobramos a última letra e acrescentamos o ing. Então, nesse verbo aqui, nós não vamos somente acrescentar o ing. Há essa regra. Então, o que nós temos que pensar? Na maioria dos verbos, somente vai haver o acréscimo do ing para formar o gerúndio, para indicar que esse verbo tem, digamos assim, que há uma continuidade nessa ação. Mas
essas regras aqui vão nos mostrar que há algumas exceções e nós devemos seguir essas exceções. Então, se o verbo de uma sílaba só, que só tem uma sílaba, ele terminar em consoante, vogal e consoante, o que é que nós fazemos? Dobramos a última letra e acrescentamos o ing. O verbo run, que é o verbo correr, da mesma forma, possui somente uma sílaba, consoante, vogal e consoante, o que é que nós fazemos? Dobramos a última letra e acrescentamos o ing. Running, correndo. Get, que é o verbo pegar, consoante, vogal e consoante, somente uma sílaba, entra nessa regra. Dobramos a última letra e acrescentamos o ing. Getting. Essa é a regra para os verbos que possuem somente uma sílaba. Agora, se esse verbo possui somente uma sílaba e ele termina em W ou X, ele não entra nessa regra. É uma exceção, certo? A exceção é, os verbos que terminam em W ou X não dobra a última consoante, só vai haver o acréscimo do ing. Por exemplo, fix termina em X, é o verbo consertar, então nós vamos somente acrescentar o ing, fixing. Mix, que é o verbo misturar, acrescentamos somente o ing, mixing, porque ele termina em X. Então, todos os verbos que terminam em consoante, vogal e consoante, que possuem somente uma sílaba, segue aquela regra que nós acabamos de falar. Mas, se ele terminar em W ou X, ele não entra na regra. Snow, que é o verbo nevar, consoante, vogal e consoante. O que é que nós vamos fazer? Só acrescentar o ing, porque ele termina em W. Se terminar em W ou X, nós vamos só acrescentar o ing e não vai entrar na regra anterior. Agora, se nós for os verbos com uma sílaba, se esse verbo possuir duas sílabas, o que nós vamos fazer? Qual é a regra? Se esse verbo possuir duas sílabas e a última for tônica, a última for uma sílaba mais forte, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar a consoante também e acrescentar o ing. Olha o exemplo. Prefer. Prefer. For é a sílaba mais forte. Então, a última aqui nós vemos que é tônica. De acordo com essa regra, se esse verbo possuir duas sílabas e a última sílaba for tônica, o que nós vamos fazer? Dobra a última letra, no caso aqui a letra R, e acrescenta o ing para colocar esse verbo no gerúndio. Preferring, para indicar essa ação de continuidade. Begin, begin, sílaba mais forte, é a sílaba tônica. Então, aqui nós vamos fazer o quê? Dobrar a última letra e acrescentar o ing. Begin, iniciar. Dessa forma ele vai ficar iniciando. Outro exemplo, os verbos que terminam em e, o que nós vamos fazer? Retira o e e acrescenta ing. Retiramos o e e acrescentamos ing. Make é o verbo fazer, retiramos o e e acrescentamos ing, vai ficar making, fazendo. Dance é o verbo dançar. Retirando o e, acrescentando o ing, vai ficar dancing, dançando. Live, viver. Retiramos o e, porque de acordo com a regra, se esse verbo terminar em e, o que nós fazemos? Retiramos o e e acrescentamos ing. Live, vivendo. Aqui, se o verbo terminar em ie, o que nós vamos fazer? Deve-se substituir a terminação por y e acrescentar o ing. Se terminar em ie, lie é o verbo mentir, termina em ie. O que nós fazemos? Retiramos essa terminação ie, acrescentamos o y mais o ing. Lying, mentindo. Die é o verbo morrer. O que nós fazemos? Retiramos o ie, porque ele termina em ie. E de acordo com a regra, quando o verbo termina em ie, o que nós fazemos? Retiramos essa terminação, colocamos o y e acrescentamos ing. Die, retiramos a terminação, acrescentamos o y e ing. Dying, morrendo. Certo? Então, há muitas exceções, então nós temos que observar bastante, nós temos que ler um pouco mais, nós temos todos esses conteúdos na nossa plataforma. Então, eu espero que vocês estudem bastante, que vocês procurem, que vocês busquem no nosso canal as aulas, não só de língua inglesa, mas temos diversas aulas super interessantes e também na nossa TV, certo? Então, foi muito bom estar com vocês. Até a próxima aula. Bye, bye!